Introdução. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, vamos entender como Roma, uma das civilizações mais influentes da história, deixou de ser uma república e se tornou um império. Vamos explorar os eventos que levaram a essa transformação, os personagens-chave dessa época e as consequências que mudaram o curso da história. Então, se você é fã de história antiga ou apenas curioso sobre o tema, fica com a gente até o final. Contexto histórico. Para compreendermos a transição de Roma de uma república para um império, é importante entender um pouco do contexto histórico. A República Romana foi estabelecida em 509 a.C., após a derrubada do último rei de Roma. Durante essa fase, Roma se expandiu significativamente, conquistando terras e estabelecendo um governo baseado em instituições e líderes eleitos. A República Romana era caracterizada por um sistema complexo de governo, onde o poder estava dividido entre diferentes órgãos, principalmente o Senado e os magistrados. No entanto, essa estrutura começou a mostrar sinais de fraqueza no século I a.C., principalmente devido a uma série de guerras civis, conflitos sociais e a ambição de alguns líderes militares. Os fatores que levaram à queda da República. A crise da República não ocorreu da noite para o dia. Diversos fatores contribuíram para essa queda. Um dos principais foi a crescente desigualdade social entre os cidadãos romanos. A concentração de riqueza nas mãos de poucos, enquanto a maioria da população lutava para sobreviver, gerou um descontentamento generalizado. Os plebeus, cansados de serem ignorados, começaram a exigir mais direitos e participação no governo, o que por sua vez provocou conflitos entre as classes sociais. Além disso, as guerras de expansão levaram muitos soldados a se tornarem leais não ao Estado, mas aos seus generais. Isso significava que o exército estava se polarizando. Generais como Júlio César, Pomponio e Crasso começaram a acumular não apenas poder militar, mas também popularidade, desafiando a autoridade do Senado. As guerras civis. E então, chegamos à parte mais tumultuada da história de Roma, as guerras civis. A primeira grande guerra civil estourou entre Mário e Sila, no final do século I a.C., e foi apenas um prenúncio do que viria a seguir. No entanto, a guerra civil mais famosa, e talvez a mais impactante, foi aquela entre Júlio César e Pompeu. Essa disputa culminou com a vitória de César, que se tornou o líder supremo de Roma. Mas o governo de César não duraria. Em 44 a.C., ele foi assassinado em uma conspiração liderada por senadores que temiam que ele estivesse acumulando poder demais. Esse ato de desespero apenas aprofundou a crise política de Roma, levando a mais lutas internas, até que o sobrinho adotivo de César, Otaviano, se juntou aos aliados de César e formou um triunvirato com Marco Antônio e Lépido. Otaviano e a ascensão do Império. Otaviano, que mais tarde seria conhecido como Augusto, emergiu como verdadeiro vencedor dessa luta pelo poder. Em 31 a.C., após a Batalha de Áxio, ele derrotou Marco Antônio e Cleópatra, consolidando seu poder e se tornando o primeiro imperador de Roma. Em 27 a.C., o Senado concedeu a ele o título de Augusto, marcando oficialmente o início do Império Romano. A ascensão de Augusto trouxe diversas reformas que estabilizaram o Império. Ele centralizou o poder e instituiu um novo sistema de governo que misturava elementos republicanos com características autocráticas. Embora tenha mantido a aparência das instituições republicanas, a verdade é que o Senado perdeu a maior parte de seus poderes. A partir de Augusto, Roma se tornaria uma monarquia disfarçada, onde o imperador detinha a verdadeira autoridade. Consequências da transição. A transição da República para o Império teve profundas consequências para Roma e para o mundo. O Império Romano se expandiu para cobrir vastas áreas da Europa, norte da África e partes da Ásia, promovendo um longo período de paz conhecido como Pax Romana. Durante esse tempo, o comércio prosperou, as artes floresceram, e a infraestrutura da cidade, como estradas e aquedutos, foi significativamente desenvolvida. No entanto, também havia desvantagens. A concentração de poder nas mãos do imperador gerou críticas sobre a falta de liberdade política e a corrupção. A partir do século III d.C., o Império enfrentou crises políticas, invasões bárbaras e divisões internas, que eventualmente levariam à sua queda. Conclusão.
Para concluir, a transição de Roma de uma república para um império é uma história fascinante que nos ensina muito sobre o poder, a ambição e as complexidades do governo. Essa mudança não foi apenas um evento isolado, mas o resultado de fatores sociais, políticos e econômicos interligados que moldaram o futuro do mundo ocidental. Espero que você tenha gostado de conhecer mais sobre essa época tão rica da história. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar o que você achou. Até a próxima! Pessoal!